Marino vai conseguir render os peões de Antônio e resgatar Aline e Terezinha. O delegado mais uma vez vai mostrar que virou um novo homem. Após tirar Aline do pior lugar do mundo, Marino vai atrás de Antônio e dar voz de prisão ao idoso. Ele vai fazer questão de algemar o criminoso. Confira o que vai acontecer. Marino consegue render os peões e resgatar Aline e Terezinha. Lucinda considera precipitado o noivado de Anneli com Natercinho. Petra afirma para Luíde que não matou Ágata. Silvério avisa a Antônio que a situação do cliente é complicada. Marino dá voz de prisão a Antônio e faz questão de algemar o produtor rural. Anneli diz a Luana que desconfia de que Berenice tenha contado a Antônio sobre o paradeiro de Aline. Enzo confessa a Berenice que perdeu o interesse por ela. Caio observa Aline dormir. A casa vai cair para Antônio La Selva nos próximos capítulos de Terra e Paixão. O verdadeiro amor de Lucinda vai conseguir prender o milionário. A essa altura, Aline terá sido raptada a mando do fazendeiro e Caio irá pedir a bênção de Jurecê para ir até a delegacia. Agora eu preciso ter coragem para fazer uma coisa que eu tinha que ter feito há muito tempo. Eu tenho que denunciar meu pai. Tenho que ir fundo nas sujeiras que eu sei sobre ele, vai falar o bonitão. Caio vai concluir que essa é a única saída para o seu pai contar onde está Aline. O esposo de Irene vai querer roubar os bebês da filha de Jussara para sumir do mundo com eles e evitar que todos saibam que os dois são da sua família. Marino vai falar para Caio: há uma grande chance de essa prisão acontecer, já que você testemunhou o que ele fez. Eu, Caio La Selva, digo com todas as letras. Foi o Ramiro quem atirou no Samuel. E ele atirou a mando do meu pai, Antônio La Selva, vai entregar o bonitão. Ramiro também vai entregar para o delegado que o seu ex-patrão tentou matá-lo quando o capataz foi tirar a protagonista do cativeiro. Com os depoimentos, Marino vai conseguir prender Antônio La Selva, que será fichado e mandado para uma prisão de segurança máxima. A partir da primeira semana de janeiro, Lucinda integrará o time de vítimas de tragédias em Terra e Paixão. Ela sofrerá um atentado encomendado por Antônio e levará um tiro na cabeça. O vilão estará furioso por ter sido preso e usará maldade contra a mulher para se vingar de Marino. Será o delegado, afinal, quem terá investigado Todo-Poderoso e ordenado sua prisão. O motivo será o sequestro de Aline, que, de quebra, ainda resultará na tentativa de assassinato de Ramiro. O jagunço se arriscará para salvar a protagonista do cativeiro, mas será pego no flagra pelo patrão, que mandará seus outros funcionários o surrarem até a morte. O amado de Kelvin conseguirá sobreviver, e Marino ganhará mais um crime para indiciar Antônio. Ele também usará a imprensa a seu favor. Várias reportagens vão mostrar o rosto de Antônio como responsável pelo rapto de Aline. Manchetes de jornais chegarão a classificá-lo como monstro, afinal, é um avô tentando fazer mal aos próprios netos, ainda na barriga da mãe. A opinião pública pressionará pela prisão, e o delegado finalmente cumprirá seu objetivo. Mas a riqueza e o poder do fazendeiro vão livrá-lo da cadeia pouco depois. Ele sairá da delegacia pela porta da frente, e, então, contratará um matador para acabar com Lucinda. No capítulo do próximo dia 6, o bandido vai agir. Ele pegará a mulher distraída após o casamento da irmã, Anneli, que desistirá de Luíde e se casará com Natercinho para dar o golpe do baú. O matador dará um tiro na cabeça da presidente da cooperativa, que só sobreviverá por um milagre. Ela entrará em coma e ficará à beira da morte no hospital, mas, ao que tudo indica, terá um final feliz. Na reta final de Terra e Paixão, Lucinda ficará entre a vida e a morte depois de levar um tiro na cabeça a mando de Antônio La Selva. Na próxima semana, finalmente Lucinda e Marino irão se casar. A cerimônia será realizada no jardim da mansão de Natercinho, sócio de Tadeu no filme sobre a Rainha Delícia. O ponto alto do casório será a chegada de Ramiro e Kelvin juntos como um casal e o anúncio de que estão namorando. Além disso, o capataz ainda pegará o buquê da noiva. É depois do casamento com o delegado, que a irmã de Anneli será alvo da ira do fazendeiro ricaço. A cena está prevista para ir ao ar em 6 de janeiro. Antes disso, Aline será raptada e presa em um cativeiro por ordens do vilão. O esquema de Antônio sofrerá um revés quando Ramiro tentar resgatar a amada de Caio.
O namorado de Kelvin conseguirá soltar a mocinha, mas os dois serão capturados pouco tempo depois por outros capangas de Antônio. Enraivecido pela traição, o marido de Irene vai ordenar que os funcionários deem uma surra em Ramiro, deixando faz tudo inconsciente. Na sequência, Ramiro será internado em estado grave, mas quando recobrar a consciência contará para Caio o paradeiro de Aline e o mandante do sequestro. Com a informação, o delegado finalmente conseguirá colocar Antônio La Selva atrás das grades, mas será por pouco tempo. Ele logo será solto e é então que colocará seu plano de matar Lucinda em prática com o objetivo de se vingar de Marino. Vale lembrar que antes do rapto de Aline, Lucinda e Antônio tiveram uma discussão. Na ocasião, a líder da cooperativa enfrentou o Todo-Poderoso para defender a amiga das ameaças do fazendeiro e foi ameaçada por ele. Durante a confusão, Lucinda irá chamar o pai de Caio de monstro e ele ficará cego de raiva. Você cala essa boca, para depois você aguentar o que vai acontecer contigo. Acho que você não tá entendendo as consequências disso, disse o bandido. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Marino buscará fazer justiça com as próprias mãos após Antônio atentar contra a vida de Lucinda, que fica em coma. O delegado invade a mansão do magnata com a intenção de matá-lo. Marino enfrentará um dos maiores sofrimentos de sua vida. Antônio, buscando vingança contra o delegado, manda atentar contra a vida de Lucinda, a mulher mais amada por Marino. Em resposta, Marino invade a fazenda e tenta impor o mesmo destino a Antônio. O conflito se intensifica após Marino conceder uma entrevista denunciando os crimes de Antônio. Enfurecido, Antônio ordena a morte de Lucinda. Sabendo do ocorrido, Marino parte desesperado para a fazenda, transbordando fúria. Petra, Luíde e Irene tentam acalmar Marino. Enquanto Antônio se mostra apavorado diante de um Marino enfurecido, nega ter ordenado qualquer ação contra Lucinda, apesar das evidências. A tensão na casa cresce e, em um momento crítico, ouve-se um disparo. Ninguém é ferido, já que Marino é detido pelos policiais, alertados por Caio, que busca evitar que o delegado arruine sua vida por causa de seu pai. O desfecho é aliviante, exceto para Marino, que continua angustiado pelo atentado contra Lucinda. Ainda não há data definida para a exibição desta sequência. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio vai denunciar os crimes de Antônio, querendo vê-lo mofar na cadeia e pagar por tudo de ruim que fez durante todos esses anos. Caio sempre acompanhou os crimes cometidos por Antônio La Selva. Por mais que não concordasse com as atitudes de seu pai, o rapaz nada podia fazer para impedi-lo. Mesmo podendo dizer tudo o que sabia, o herdeiro do magnata preferiu se manter calado, não revelando nada para ninguém. Contudo, a vida de Aline e seu herdeiro será colocada em risco. Com o ódio mortal do pai, Caio não pensará duas vezes em entregar tudo o que sabe sobre ele. Tudo começa com Caio pedindo a bênção de Jurecê antes de ir até a delegacia. Sabendo que está fazendo a decisão mais difícil de sua vida, o agricultor quer ter a certeza de que irá fazer o que é certo. Além disso, Caio acredita que essa é a única maneira de conseguir fazer Antônio abrir a boca e revelar o paradeiro de Aline. Não aceitando que a viúva dê vida aos bebês que espera de Caio, Antônio prepara uma armadilha para que ela suma de vez de sua vida. Assim que chega na delegacia, Caio afirma para Marino que a partir do depoimento dele, que falará tudo o que sabe sobre os crimes do pai, um inquérito será aberto para investigar Antônio. Ramiro também conta que Antônio tentou matá-lo. Com os dois depoimentos em mãos, Marino abrirá um processo contra Antônio, que acabará sendo mandado para um presídio de segurança máxima. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Irene vai conseguir fazer Gentil ser dado como um dos suspeitos de ter atentado contra a vida de Ágata. O idoso fica em uma sinuca de bico por conta da socialite. Irene vai conseguir complicar e muito a vida de Gentil. A Megera vai ver o cerco se fechando contra ela e vai agir rápido para conseguir dar um jeito de fazer o pai de Jonathan se tornar um dos possíveis responsáveis pelo crime. Tudo começa com Irene descobrindo que Gentil esteve presente em sua casa no dia em que Ágata morreu. Para a polícia acreditar na possibilidade dele ter sido o possível assassino de Ágata, Irene colocará possivelmente a arma usada no crime como prova crucial do envolvimento do idoso.
Chamado para depor por Marino, Gentil acaba se complicando, pois afirma que só estava na casa de Agatha na noite do crime porque foi cobrar a dívida de um empréstimo que havia feito para a falecida. Contudo, a prova introduzida por Irene o coloca em uma situação complicada. Contudo, à medida que a investigação avança, Irene é quem acaba se complicando cada vez mais. Além de Angelina, que reconhece a pulseira como sendo da víbora, Graça ainda conta algo que pode ser crucial para desvendar o mistério. O cerco começa a se fechar para Socialite, que pode parar atrás das grades. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Flor vai ter uma das mais importantes missões de sua vida. A ex-garota de programa ajudará a prender o abusador de sua filha. Flor conseguiu sair da vida de garota de programa e mudar totalmente seu destino ao se casar com Ademir. O produtor rural, descobrindo ser o verdadeiro pai de Rosa, levou a jovem para morar com ele, na intenção de dar uma boa vida para elas. A convivência acabou fazendo com que Ademir se aproximasse mais de Flor e acabasse se casando com ela. Agora, a jovem está focada em abrir um negócio só seu e chama a mãe de Aline para ajudá-la nessa empreitada. Contudo, Flor vai acabar tendo outro percalço no meio do caminho, pois sua filha quase será vítima de abuso. Responsável por um dos maiores traumas da vida de Petra, Dirceu tenta abusar de Rosa, mas acaba não conseguindo, pois Petra salva a menina das garras de seu tio asqueroso, impedindo que ele faça o pior contra ela. Petra é quem abre os olhos de Flor, revelando tudo que Dirceu tinha intenção de fazer com Rosa. Completamente horrorizada, a ex-garota de programa decide se unir com a sobrinha de Ademir para não deixar que Dirceu continue fazendo mais vítimas. Com a ajuda de Marino, elas bolam um plano e conseguem colocar Dirceu na cadeia. Com isso, o abusador não poderá mais fazer nenhuma vítima. Em Terra e Paixão, Ramiro assume um papel de destaque ao trair Antônio para resgatar Aline de um rapto. Essa corajosa decisão coloca sua vida em risco e desafia diretamente o poderoso patrão na reta final da história. Ramiro já evidenciava uma transformação, almejando um desfecho positivo ao lado de Kelvin. Contudo, o garçom decide encerrar o relacionamento ao negar-se a aceitar a ligação insistente que o bandido busca manter com o seu patrão. Quando Antônio rapta Aline na tentativa de separá-la de seus filhos gêmeos, Ramiro surpreende ao decidir ajudá-la a escapar do cativeiro como uma forma de redenção pelos seus erros. Contudo, sua traição é descoberta, resultando em uma surra brutal ordenada pelo fazendeiro. Gravemente ferido, Ramiro é encaminhado para o hospital, e sua condição crítica leva a crer que ele pode ter falecido, causando uma comoção significativa. Após um período de incerteza, Ramiro milagrosamente sobrevive. Ao recuperar a consciência, toma a decisão de testemunhar contra Antônio, revelando seu papel na surra brutal e no sequestro de Aline, que estará desaparecida. O depoimento de Ramiro trará reviravoltas nos desfechos da trama, destacando a coragem e a busca por redenção do personagem. O capanga salva Aline e vira o grande herói da mocinha. Os próximos capítulos da novela Terra e Paixão prometem intensas reviravoltas e emoções. O enredo alcança um ponto crítico com o delegado Marino, que se encontra em um estado de completa desorientação ao descobrir que Antônio é o responsável por um crime hediondo contra Lucinda. Antônio ordena o assassinato da nova presidente da cooperativa após Marino revelar em uma entrevista televisiva os delitos cometidos pelo influente fazendeiro na cidade de Nova Primavera. Esse evento marca um ponto de virada na trama, colocando em xeque a moralidade e o poder de Antônio, enquanto revela o caráter resiliente de Marino. A situação de Lucinda se torna extremamente crítica, deixando-a entre a vida e a morte. Esse momento faz Marino recordar uma ameaça anterior de Antônio, que havia alertado sobre as consequências de trair sua confiança. Consumido pela memória desta ameaça e impulsionado pela injustiça cometida contra Lucinda, Marino decide tomar uma atitude drástica. Ele invade a mansão de Antônio, determinado a fazer justiça com as próprias mãos, um momento de alta tensão que promete manter os telespectadores na borda de seus assentos. A reação de Antônio à invasão de Marino é de puro terror. Ele nega veementemente sua participação no atentado contra Lucinda, enquanto Marino, tomado pela fúria, mantém uma arma apontada para ele.
A tensão escala quando Irene, juntamente com Petra e Luigi, se envolvem na situação, tentando desesperadamente acalmar os ânimos e evitar um desfecho trágico. O clímax é marcado por um disparo que ecoa do exterior da mansão, mantendo o público em suspense. Posteriormente, revela-se que o tiro foi acidental, disparado durante a tentativa de outros policiais de conter Marino. Este momento é crucial, pois Caio descobre o plano de Marino e chama reforços para impedir uma tragédia. Após a morte de Agatha, a trama mostrará a outra mulher de Antônio Lasselva em uma encruzilhada dramática. Após reatar seu casamento com o todo-poderoso da soja, Irene se depara com a iminente ameaça de ter seu segredo mais sombrio revelado. O fazendeiro está prestes a desvendar a verdade por trás da morte de Daniel, desencadeando uma corrida desesperada de Irene para manter seu segredo escondido. A história toma um rumo sinistro ao revelar que a morte de Daniel foi, na verdade, uma sabotagem planejada por Irene. Seu alvo original era Caio, visando eliminá-lo da disputa pela sucessão de Antônio. A trama se complica quando as investigações policiais apontam Ernesto, o mecânico, como suspeito do crime. Irene, em uma jogada ousada, decide eliminar Ernesto, contratando Sidney para executar o serviço. Sidney não apenas cumpre a tarefa, mas também manipula Dalva, esposa do mecânico, a acusar Jonatas injustamente. A trama ganha um novo fôlego com o assassinato de Sidney, trazendo novamente à tona a questão da morte de Daniel. Antônio, ao investigar o caso, chega a uma conclusão surpreendente: o assassino de Sidney e o mandante da morte de Daniel são a mesma pessoa. Esta revelação coloca Irene em um estado de profunda angústia, temendo que seu papel nos dois eventos seja descoberto. Com Irene e Antônio novamente vivendo sob o mesmo teto, a tensão se intensifica. Irene se vê à beira de ser desmascarada, enquanto Antônio se aproxima cada vez mais da verdade. Um dos maiores mistérios de Terra e Paixão está prestes a chegar ao fim. Caio descobrirá quem tirou a vida de Agatha. Marino conseguirá solucionar o caso e contará para Caio quem cometeu o crime brutal contra sua mãe. Colecionadora de desafetos em Nova Primavera, Agatha foi envenenada e baleada por 3 vezes antes de ser encontrada por Angelina, Caio e Marino. Desde a autoria do crime segue desconhecida, mas o delegado da cidade não irá demorar muito para resolver mais esse crime. Após investigar o crime cometido contra Agatha, Marino chegará a uma conclusão sobre quem tirou a vida da esposa de Antônio Lasselva e contará tudo para Caio. Dessa forma, por meio do delegado de Nova Primavera, o protagonista de Terra e Paixão descobrirá que Irene foi a assassina de Agatha. O mocinho cairá para trás diante da informação. Foi cruel demais, dirá Caio, reconhecendo que Agatha não era a pessoa mais correta do mundo, mas que não deveria ter morrido da forma como tudo aconteceu. Marino deverá fazer valer a justiça e colocará Irene atrás das grades. Chegando em reta final, Terra e Paixão reserva fortes emoções para cenas de seus próximos capítulos. Além de Caio descobrir que Irene matou Agatha, Aline conhecerá a identidade do abusador de Petra e ficará chocada ao constatar que a agronoma foi vítima do próprio tio Dirceu.